o adjunto mesmo, senhor Mário? Não, é o Guilherme que vai fazer. O senhor Mário está também na sala, mas é o Guilherme que fará a apresentação, vereador. Ah, o Guilherme. Guilherme Costa? Isso. Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Ele está aí, está na sala. Olhando para cima. O Moreira. Legal. Ou é Moreira vamos... Costa? Já é 11 horas aí? Quem tem horas? São... Já 11 sim. horas. 11 horas, pontual. Você tentou falar com a Carol, ou Ju? Não? Mandou um zap para ela? Eu mandei um WhatsApp e ela respondeu, tudo bem, só que daí eu vi que ela fez uma publicação no status do WhatsApp de alguma cirurgia, de alguém da família, não entendi direito, e foi à noite, assim, então, não sei. Nossa. Vereadora Vanessa, como é que você... Aqui na minha... Horas. Vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer a leitura aqui do início, tá bom? De abertura da audiência. Acho que de vereador só tem a Vanessa e a Carol, né? Pelo que eu estou vendo. Mas a Comissão de Finanças já deu quórum, né? Então, vamos iniciar os trabalhos. Vereadora, bom dia a todos. Vereadora também estou eu, além da comissão, né, vereador? Se é da comissão, é essa da comissão, mas eu sou vereadora também, né? Já falei, vereadora Janete, falei que estava você e a Vanessa. Nessa parte, seu ouvido não estava muito aguçado, viu? Eu já falei, já citei seu nome. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou o vereador Pastor Anistaldo, presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Guarulhos. Estão presentes a vereadora Vanessa, que é membro da Comissão de Finanças, e vou já citar também a vereadora Janete Rocha Pietá. Esta audiência está sendo realizada de maneira online, cujo link de acesso para a participação foi divulgado previamente. Neste momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber, representando o Executivo Municipal, o senhor, não será o Mário, né? Mas será o senhor Guilherme, isso? Isso, mas o senhor Mário está presente. Ah, o senhor Mário está presente também. Então, nós temos também a honra de receber o senhor Mário, que representa o Executivo Municipal, o mesmo é adjunto da Secretaria. E o senhor Guilherme demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2020, obedecendo desta forma
ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu não sei se está presente, mas pelas pessoas que me passaram aqui, eu vou estar lendo. Eu não sei se estão presentes todos. Pelo que me passaram aqui, está presente a senhora Patrícia Paulino do Carmo, diretora de Planejamento Orçamentário. Está presente? Está na sala? Presente, estou na sala. Sim, ótimo. Senhor Oscar Otávio Bonilha Neto, diretor do Departamento de Tesouro. Estou presente sim, vereador. Presente também. Ok. Tá. Senhor Márcio Augusto Correia Barbosa, assistente de gestão pública. O Márcio está? Márcio está. Está presente também. Senhor Guilherme Costa Moreira, divisão de planejamento financeiro do município, o qual fará a apresentação. E eu quero fazer constar agora, vendo aqui a presença da vereadora Carol Ribeiro. Seja bem-vinda, vereadora. Também ela é a nossa secretária da Comissão de Finanças da Câmara Municipal. Após a apresentação, senhor Guilherme, eu vou abrir a palavra aos vereadores que tiverem questões relacionadas ao cumprimento das metas fiscais. E já vou estar aqui... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Janete. Eu gostaria, pela ordem, de fazer duas considerações. Primeiro, eu acho que eu vi, o senhor talvez não tenha visto, que está presente a vereadora Márcia Tasquete. Ela, segundo sim, ela está presente, a doutora Márcia Tasquete. Não sei se o senhor está acompanhando, mas ela está. E a outra questão é o seguinte, é uma audiência pública e deve ter um link para que a população possa acompanhar. O senhor, como presidente da Comissão de Finanças, poderia me dizer como é que está essa questão do link para que a população possa acompanhar? Muito obrigada. Sim, vereadora, sim, farei isso. No início da apresentação aqui, da abertura, eu vou estar, inclusive, citando o link ou e-mail para que as pessoas possam participar também. Tá bom, vereadora? E eu quero pedir desculpas à vereadora Márcia Tasquete, porque eu não tinha observado, mas eu não estou vendo a imagem dela aqui, por isso que talvez passou batido. Mas ela está presente e eu quero também aqui fazer menção da vereadora doutora Márcia Tasquete, que também participa desta audiência. Então, após a apresentação, vereadora Janete, para que fique claro, após a apresentação, eu vou abrir a palavra primeiro aos vereadores que tiverem questões relacionadas ao cumprimento das metas fiscais, e este tempo, os vereadores, será de 3 minutos, né, para indagação, e eu gostaria de combinar aqui com o senhor Guilherme, para que a gente, por ordem, né, os vereadores façam as perguntas, os seus questionamentos. Obviamente, vocês vão anotarem os questionamentos e, posteriormente aos vereadores falarem, fizerem os questionamentos, a gente volta a palavra ao senhor Guilherme para as devidas explicações, ok? Então, os demais interessados, vereadores, eles podem fazer seus questionamentos via e-mail. E o e-mail é audiência.fazenda@guarulhos.st.leg.br. Logicamente, quem quiser participar vai enviar o e-mail informando o nome completo, número do CPF, telefone para contato, juntamente com os questionamentos redigidos. Então, alguma dúvida dos vereadores em relação a como será a organização da nossa audiência? Alguma dúvida? Não, né? Nesse momento, então, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Guilherme Costa, para que faça toda a exposição e, posteriormente, a gente abre as palavras para as devidas interrogações. Com a palavra, senhor Guilherme. Bom dia a todos, senhores vereadores, colegas, todos que nos acompanham. Vou alternar aqui a tela agora para a apresentação. E se em algum momento a fala cortar, a conexão ficar ruim, podem interromper, que eu volto e reinicio a fala. E ao final
eu retorno à tela. Só um minuto que eu estou... Bom dia a todos. Meu nome é o Leandro, aqui do Cerimonial. Eu só peço que durante a fala, os outros participantes, por gentileza, desliguem o microfone para que não haja interferência. Muito obrigado. Ainda tentando colocar na tela, só um minuto, por favor. Leandro, tem que orientar o pessoal que os microfones têm que estar fechados, senão tá dá interferência na transmissão. Certo? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar hoje do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre do exercício de 2020. Conforme já falou o vereador Pastor Anistaldo, nosso objetivo aqui é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vai começar essa apresentação falando das receitas. E a gente vai ver em toda essa apresentação de metas, como um diagnóstico de um ano afetado gravemente pela pandemia de Covid-19. Então, a gente vai ver, seja efeitos de redução de despesas, seja efeitos de mudança de prioridade de despesa ou na redução de receitas, a gente vai perceber esse diagnóstico do efeito da pandemia de Covid-19 nos resultados aqui apresentados. Então, começando com as receitas, a gente vai gradativamente aumentando a nossa lupa e detalhando ela mais. Então, um começo menos detalhado, a gente vai comparar aqui as nossas receitas, receita acumulada do exercício de 2019 frente à receita acumulada do exercício de 2020. Então, a gente vai ver que receitas correntes, a gente teve um aumento de 3%, que foi de 4,1 bi para 4,296. As receitas de capital tiveram uma queda de cerca de 8,7%, indo de 110 milhões para 100, gerando um total líquido de receita com um aumento de 3,0%, indo de 3,9 bilhões em 2019 para 4,0 bilhões em 2020. Aqui vai chamar a atenção nesse primeiro momento aquela queda de 8,7% nas receitas de capital. Grande parte dessa queda é explicada pela redução nos repasses do FUNSAI, que é o dinheiro que vem da Sabesp para um fundo específico. Seguinte, a gente vai detalhar um pouco mais essas receitas para a gente começar a entender o cenário completo. Quando a gente abre as receitas correntes em impostos, taxas e contribuições, receitas de contribuição, receita patrimonial, receitas de serviço, transferências correntes e outras receitas correntes, e as receitas de capital, a gente vai abrir elas em operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos e transferências de capital, a gente tem de notável, comparando os dois exercícios, primeiro, a queda de 84% na receita patrimonial. Então, essa queda de cerca de 40 milhões quase, 10 milhões dessa queda são explicados por queda de rentabilidade. Como foi um ano difícil, onde a gente manteve pouco dinheiro em caixa, porque teve que executar despesas numa velocidade maior do que num ano normal, por conta da pandemia de Covid-19, a gente manteve menos dinheiro parado nas contas correntes, com isso, a gente perdeu rentabilidade. Outro fator importante nessa comparação é que em 2019 entrou aquele recurso proveniente da concessão da folha de pagamentos ao Bradesco, 34 milhões que estavam lá em 2019, que obviamente não aconteceram em 2020. Seguindo, na receita de serviços, a gente vê uma queda de 29,1%. Desses 29,1%, a gente tem uma queda de 20 milhões na tarifa de esgoto e tem um aumento de 10 milhões no polo gerador de tráfego. Tudo isso explica essa variação de 37 milhões em 2019 para 26 em 2020. A gente vai ver lá nas transferências correntes que a gente teve um aumento considerável, 12%, mas se formos olhar em valores, são quase 300 milhões. Compondo esse aumento das transferências correntes, a gente vai ter os 134 milhões que vieram do governo federal proveniente da Lei Complementar 173, o auxílio aos estados e municípios.
70 milhões vindos do Ministério da Saúde para o combate ao Covid, especificamente, mais 33 milhões vindos da União, seja para o Fundo de Assistência Social, seja para o auxílio aos profissionais da cultura, vindo da União 33 milhões, e tudo isso compõe esse aumento das transferências correntes. Então, quando a gente olha lá embaixo e vê que, no fim das contas, o total líquido da receita aumentou em relação ao ano anterior, se a gente for desconsiderar esses auxílios específicos por conta do Covid, a gente vai ver que a situação de aumento é um tanto ilusória. A gente vai ver ainda, em outras receitas correntes, uma queda de 11%, esses 11% explicados quase que exclusivamente pela queda de 10 milhões na receita com multas de trânsito, e lá ao final, nas receitas de capital, em transferências de capital, uma redução de 14,9%, que é aquela do repasse do FUNSAI. No quadro seguinte, a gente vai começar a analisar rubrica a rubrica para entender quais foram as receitas mais afetadas no exercício. E de cara a gente vê ali o ICMS variando negativamente de 2019 para 2020. É só 1%, mas dado ao volume do ICMS, esse 1% vai corresponder a quase 12 milhões a menos. O ISS teve uma variação de 12,4%, são cerca de 63 milhões a menos. O IPTU, 5% a menos, isso dá cerca de 25 milhões em relação ao exercício anterior. A dívida ativa variando 15%, isso dá em torno de 18 milhões. E a gente vai ver ainda receitas como, por exemplo, o IPVA subindo, o imposto de renda retido na fonte. A gente vai ver o repasse financeiro da LC 173, que são 134 milhões. A gente vê ainda de notável, e talvez os senhores podem questionar, o bloco de custeio, esse repasse da saúde, do Ministério da Saúde, que em 2019 aparece como zero. Na verdade, esse dinheiro era contabilizado em rubricas separadas. E em 2020, o que eram várias rubricas passou a ser contabilizado em uma única rubrica. Por isso, o valor zerado em 2019 e esse valor de 236 milhões em 2020. Tudo bem, a gente estava comparando o exercício de 2019 com o exercício de 2020. E vale considerar aqui, vale abrir um parêntese, que o exercício de 2019 foi um exercício de receita ruim. Então, ele não é uma boa base de comparação. Nesse quadro agora, a gente vai comparar a receita arrecadada em 2020 com a LOA de 2020, com o que a gente tinha orçado de receita para o exercício de 2020. E aqui a gente vai ter a real noção do impacto da pandemia no que a gente tinha planejado para o exercício. Então, a gente vai ver um ICMS ficando 45 milhões abaixo, um ISS ficando 84 milhões abaixo do orçado, IPTU 144 milhões abaixo do orçado. A gente vai ver a dívida ativa 20 milhões abaixo do orçado. Tudo isso, somando lá no final das contas, no total líquido da receita, a gente arrecadou 380 milhões a menos do que foi orçado. Tudo isso é efeito da pandemia e, óbvio, contando aqui com os repasses da União, da LC 173, os repasses do Ministério da Saúde para compor recursos Covid. Então, mesmo com todo esse aporte, mesmo com todo esse dinheiro extra entrando no caixa, a gente ainda arrecadou 380 milhões a menos. Todo esse valor negativo vai impactar fortemente a nossa despesa, como a gente vai ver a seguir, numa redução forçada de despesa, já que o recurso não entrou, ainda que tivéssemos despesas emergentes e inadiáveis, fomos obrigados a tomar medidas restritivas. É o que a gente vai perceber a seguir no quadro de despesas. Então, numa comparação de 2019 com 2020, a gente vai ver que em valores orçados, a gente tinha um orçado inicial maior para 2020, mas quando a gente vai olhar o empenhado, empenhamos menos em 2020 do que em 2019. Se a gente for comparar o empenhado de 2020 com o orçado de 2020, aí a gente vê a real distância que a gente ficou, os 300 e tantos milhões a menos, que é o reflexo daquela receita que não aconteceu. Então, a gente teve uma economia orçamentária grande, fruto de uma receita que não se concretizou. Detalhando um pouco mais essas despesas, a gente vai ver que a gente teve
separando aqui em despesas correntes e de capital, sendo as despesas correntes pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes e as de capital, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. A gente vai perceber, pintado em vermelho aí, que tanto os juros e encargos da dívida quanto a amortização da dívida sofreram uma variação grande, ficaram muito abaixo do exercício anterior e muito abaixo também do valor orçado. Isso porque, quando veio a Lei Complementar 173, lá em maio, ela suspendeu a cobrança dos parcelamentos e contratos de financiamento junto à União. Então, a União deixou de cobrar esses parcelamentos e, como a gente tinha despesas emergentes e inadiáveis, obviamente, suspendemos também os pagamentos autorizados pela lei complementar, e com isso a dívida foi prejudicada nesse momento. Então, executamos menos despesas com a dívida e enquadrando esse recurso que tínhamos nas demais. A gente vê uma variação pequena de pessoal e encargos, subindo 0,8% de um ano em relação ao outro. A gente vai ver também em outras despesas correntes uma variação de 3,7% acima. Então, tudo isso é reflexo de despesas que precisaram ser aumentadas em adaptações na educação, na saúde, na assistência social, no combate à pandemia. Seguinte, a gente vai ver o gasto secretaria por secretaria, e por conta do volume de informação, a gente agrupou as secretarias menores, não de menor importância, mas de menor orçamento, a gente agrupou elas lá ao final. E a gente vai ter, encabeçando a lista, com maior orçamento, a Secretaria da Saúde, maior orçamento executado, maior valor empenhado, 107 milhões, seguidos pela Educação e os encargos gerais do município. Foram, obviamente, o carro-chefe, já são naturalmente as maiores, e continuando em evidência num ano em pandemia. No gráfico a seguir, a gente vai mostrar aqui os valores pagos, e aí a gente percebe a discrepância dessas três que eu citei como maiores, das demais. A seguir, a gente vai começar a apresentar os resultados fiscais, e o primeiro deles, a gente vai falar do resultado primário. Resultado primário que nada mais é do que a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. A gente vai ver que em receitas primárias totais, a gente fechou com 4,2 bilhões, sendo 4,209 de receitas correntes e 71 milhões de receitas primárias de capital. Já nas despesas, a gente está considerando que despesa empenhada, as despesas primárias correntes em 3,9 bi e as despesas primárias de capital em 200 milhões. Da diferença entre receitas primárias totais e despesas primárias totais, a gente tem um superávit primário de 169,7 milhões. Isso frente a uma meta proposta lá na LDO 2020 de 59,7. Voltando lá para entender por que dessa diferença positiva, voltando lá no anexo de metas fiscais da LDO 2020, lá a gente tinha como previsão uma receita primária total de 4,2 bi. E a gente viu a execução aqui, lá de 4,244, e aqui executado 4,280, 35 milhões a mais. Já nas despesas, lá no anexo de metas, a gente propunha 4,185 milhões, e executamos menos. Executamos 4,110 milhões, 75 milhões a menos. De toda essa diferença, a gente vê o resultado superado, de uma meta de 60, executado 169,7 milhões. Seguindo, a gente vai apresentar o resultado nominal, que computa, no fim das contas, a variação da dívida fiscal líquida entre os exercícios. A gente vai ver aqui, em 31 de dezembro de 2019, tínhamos uma dívida consolidada de 2,075 bilhões, variando pouco, 0,1% acima, para 2,76,59 ao final de 2020. A grande diferença que a gente vai perceber vão estar nas deduções. A gente vai ver uma redução de cerca de 130 milhões na disponibilidade de caixa, isso influencia negativamente,
E a gente vai ver uma variação, uma redução de 60 milhões nos restos a pagar processados, que foram de 280 milhões para 220, é uma variação negativa, então impacta positivamente no nosso resultado. No fim das contas, a dívida consolidada líquida, ela sofre um aumento, ela vai de 1,899 bi para 1,969 bi. Da diferença da variação dessa dívida, a gente tem um resultado nominal de 70,5 milhões. A meta na LDO era de 984, então esse aumento foi bastante menor na dívida, que explica o desvio da meta. No gráfico seguinte, a gente vai ver a evolução de resultado nominal e primário dentre os exercícios. E a seguir, a gente vai analisar o cumprimento dos limites. O primeiro deles, o limite com pessoal. Então, a gente teve uma despesa bruta com pessoal, despesa liquidada, de 1,999 bi, efetuadas deduções da ordem de 38 milhões, a gente chega numa despesa líquida com pessoal de 1,961 bi. Frente a uma receita corrente líquida de 3,984 bi, isso representa em percentual, o gasto com pessoal representa em percentual 49,2%. Percebam que 49,2% a gente supera o limite de alerta, ainda abaixo do limite prudencial, mas superando o limite de alerta. Superado o limite de alerta, o município recebe do Tribunal de Contas um alerta de que o gasto com folha torna-se preocupante. Ainda sem restrição, as restrições vão começar no limite prudencial, onde o município não poderia mais criar cargos, conceder benefícios, aumentos de salário e coisas do gênero. Mas, por enquanto, somente um alerta. Para entender o porquê a gente aumentou de 42, que é o que a gente vinha lá no final de 2019, para 49,2 em 2020, a gente volta lá em 2019, a despesa bruta com o pessoal era de 1,982, e a gente está vendo aqui em 2020, 1,999, uma variação bastante pequena. Então, não estaria aí a resposta. Quando a gente olha para as deduções, aqui em 2020, de 38 milhões, lá em 2019, as deduções foram de 230 milhões. Grande parte disso, 170 milhões disso, sendo descontados por conta de indenizações por demissões e incentivo a demissões voluntárias, que é o PDV lá do antigo SAAI, que efetua essa dedução que não foi feita agora nessa folha. Com isso, a despesa líquida com pessoal subiu de 1,7 bi para 1,9 bi. Isso explica parte do aumento desse percentual. A outra parte é explicada pela queda na receita corrente líquida. Em 2019, a receita corrente líquida considerada era de 4,1 bi. E em 2020, por conta de pandemia e demais fatores, foi só de 3,9 bi. Por isso, a gente vê aqui o gráfico de evolução e o demonstrativo de limites. A gente vinha numa descendente de gasto com o pessoal, chegamos a 42,4 ao final de 2019, e por conta dessa queda de receita corrente líquida e do aumento das despesas com o pessoal decorrente da diminuição das deduções, a gente chega a 49,2, ultrapassando, como eu disse, o limite de alerta, ainda não chegando ao prudencial. Seguinte, o limite de despesas com educação precisam ser maiores do que 25%. O município encerrou o exercício com 26,35% dos recursos aplicados na educação. Acima dos 25%, com alguma margem para eventuais glosas do Tribunal de Contas, uma situação bastante tranquila. Olhando agora para os limites de saúde, o limite de 15%, em 2020 a gente executou 26,2% da receita com gastos em saúde, bastante acima do limite. No próximo quadro, a gente vai olhar o limite de endividamento do município. A gente vai ver aqui, a variação da dívida, a gente já viu lá, quando a gente viu o resultado nominal. Vou me repetir aqui, uma dívida consolidada, que varia muito pouco.
As deduções têm aquela variação explicada lá pela variação da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar. Então, a gente vê a dívida consolidada líquida variando de 1,899 bi para 1,968 bi. Então, a variação de 70 milhões, que é o resultado nominal que apresentamos. E aí a gente vê a receita corrente líquida, que é o parâmetro pelo qual vai ser calculado o percentual de endividamento. A receita corrente líquida vai de 4,1 bi, como eu tinha dito, em 2019, para 3,986 bi em 2020. Então, ainda que a dívida tenha aumentado um pouco, essa alta queda na receita corrente líquida vai explicar essa variação percentual em 2019 para 49,4% em 2020. Olhando isso em gráfico, a gente vê que ainda próximo do menor valor percentual de endividamento do município, bastante abaixo do limite de 120%, que é o limite do Senado Federal. Acreditamos que com a recuperação da receita, naturalmente, esse percentual volta a próximo do que estava antes. Era o que tínhamos para apresentar. Retorno a palavra agora ao presidente da sessão e o senhor Oscar, diretor do Departamento da Despesa, fica à disposição para dirimir qualquer dúvida que tenha ficado na apresentação. Ok, agradeço ao senhor Guilherme Costa aí pela apresentação. Todos me ouvem bem? Ok. Eu não sei se tem mais algum vereador presente, não está dando para me observar daqui, mas nesse momento... Oi? Presidente, vereador Romildo, acabei de conseguir acessar o link, tá? Bom dia a todos aí. Bom dia, vereador. Bom dia, vereador Romildo. Seja bem-vindo. Eu estou vendo agora o vereador Rômulo também, o qual eu quero apresentar aqui, que participam desta audiência de cumprimento de metas fiscais. Então, nós temos presentes os vereadores e vereadoras a Janete Rocha Pietá, a Márcia Tadeschi, a vereadora Carol Ribeiro, a vereadora Vanessa de Jesus, o vereador Romildo e o vereador Rômulo. Nesse momento, eu quero abrir a palavra por 3 minutos para cada vereador que quiserem fazer algum questionamento. E aí o senhor Oscar vai fazer as anotações, né, dos vereadores e, posteriormente, trará a resposta. Pela ordem, qual vereador que quer se inscrever? Eu quero me inscrever, senhor presidente. Vereadora Janete, mais algum vereador que vai fazer a inscrição das indagações? Bom, no momento nós só temos a vereadora Janete, se posteriormente os outros vereadores quiserem se inscrever, podem pedir pela ordem e nós abriremos a palavra. Então, com a palavra agora, a vereadora Janete, para os seus questionamentos. Bom dia a todos que nos assistem, aos vereadores e às vereadoras. A secretaria, eu quero saudar o senhor Mário Sazaki, o Guilherme que nos apresentou, o senhor Osmar Bonilha, e ao senhor presidente dessa audiência, vereador Aniston. As minhas questões, primeiro eu gostaria de entender, mas gostaria que voltasse a apresentação do item aonde se mostra o gasto com as secretarias. E aí eu quero ressaltar 2 secretarias. A Secretaria de Habitação, que teve 16 milhões, e aí eu queria saber quanto se gasta nisso no pessoal, no custeio, e quanto foi utilizado para planos habitacionais. Então, dentro desse item tem 3 questões, né? E é a mesma coisa, por quê? Porque nós estamos com uma crise na questão de moradia, mais de 100 ações civil públicas,
e aí eu queria 16 milhões, eu acho muito pouco. E a Secretaria de Trabalho, no ano de pleno desemprego, 6 milhões e 460 mil reais, quanto, as mesmas perguntas, quanto foi usado no pessoal, quanto no custeio, e quanto para programas de auxílio aos desempregados e aos jovens, né? Depois, eu queria entender também o item, nós aprovamos, que nós chamamos de cheque sem fundo, um projeto que virou lei, que foi repassado para o Tesouro, todos os fundos da cidade, todos os fundos de educação, até de saúde. Aí eu queria saber aonde estão esses fundos, como é que foi utilizado, quanto que foi gasto nesse quadrimestre. E, para concluir, eu sei que se tratou mais da receita, que a prefeitura tem órgãos diretos, que são esses que eu usei, órgãos, despesas de órgão de administração direto, na página 12, que eu citei. Eu nem vou falar de direitos humanos, porque aí ficou desumanos, né? Mas aí eu queria perguntar sobre a questão da administração indireta. Na verdade, 2019 e 2020, a prefeitura ela é acionista na Proguaru, é acionista majoritária, então eu queria saber, nesse quadrimestre, de setembro a dezembro de 2020, quanto a prefeitura pagou a Proguaru? Quanto? E para quais despesas do controle de acesso, da educação, porque os controladores de acesso estão na educação e na saúde, para a limpeza dos próprios, que estão em todas as secretarias, mas principalmente na educação, saúde e outros, né? O secretário foi nomeado interventor da Proguaru. E aí eu gostaria também de saber, uma pena que ele não está aqui, né? O que ele constatou até agora, né? O senhor Ibrahim não está, sinto pena. Também, qual o gasto na Proguaru com o pessoal sem concurso e outros assessores? E, finalmente, quantos funcionários da Proguaru estão nessa situação? Porque, veja, o orçamento parece uma coisa fictícia, mas, na verdade, ela tem impacto muito grande na vida da população. E aí eu queria entender, quando o senhor Guilherme apresentou, ele falou que o aumento das transferências de transferência correntes, se deveu muito a repasses, tais como 70 milhões vindo da saúde, né? Aí eu queria entender, com tanto dinheiro vindo da saúde, onde ele foi aplicado. Eu queria entender onde ele está, né? Porque eu não consegui anotar todos, mas eu posso dizer com clareza que eu ouvi muito claramente 70 milhões vindos do governo federal, sem falar os repasses estadual. E aí eu achei muito interessante esse desmembramento, e eu gostaria de maiores explicações a respeito disso. No mais, eu quero agradecer e espero que as minhas perguntas sejam respondidas. Muito obrigada, senhor presidente. Ok, vereadora Janete. Após a vereadora Janete, tem algum outro vereador que queira fazer seu questionamento? Ô, vereador, sou eu, Rômulo. Eu marquei a mãozinha aí, você viu? Vereador, desculpe, eu acabei não percebendo, tá bom? Mas, assim, o senhor está com a palavra, vereador. 3 minutos. Sim, é rápido, viu, vereador? Bom dia a todos e a todas. Eu só queria complementar aí o que a Janete falou. Nesse quadrimestre aí, os gastos que eu peguei meio correndo aqui, na Secretaria de Assistência Social, né, que seria o quadrimestre, seria de setembro a dezembro, né? Que fosse o gasto que foi feito exatamente nesse período, né? Porque a informação que nós temos, né, que nesse período aí houve umas compras de cesta básica, eu não sei se foi por essa secretaria,
ou foi por outra secretaria. Eu fiz, inclusive, um requerimento sobre esse assunto, mas ainda não foi lido na Câmara ainda. É só isso, vereador. Só para complementar a questão da Janete, mas estou especificamente da Secretaria de Assistência Social. Ok, vereador Rômulo. Mais algum vereador quer fazer algum questionamento? Aberto a palavra. Lembrando a todos que estão participando Só um momento, vereador. Que estão participando, que nós temos o e-mail que está à disposição também de toda a população para que possa fazer as suas perguntas. No entanto, não obtivemos nenhuma pergunta no momento. Com a palavra, vereador Romildo. Mas, presidente, na realidade, eu vou só encaminhar para parabenizar, em nome aí do Ibrahim, o secretário, e todos os funcionários da Secretaria de Habitação, pelo belo trabalho que eles vêm fazendo ao longo desses 4 anos aí em nossa cidade, né? Visto que eles pegaram a cidade destruída, né? Na realidade, eu digo financeiramente, né? Foi valores absurdos que a nossa cidade tem de dívida, e se fosse pessoa de finanças, né? Eu já fui financeiro, né, de grandes empresas, eu sei o que é você acordar todo dia e ter muita coisa para pagar e não ter dinheiro. Isso numa empresa privada. Na empresa pública, gestão pública, é mais complicado ainda. Porque você tem que ter, você não tem autonomia total. Você tem que seguir as leis e as regras, né, das gestões. Por exemplo, dos gastos, até ter cuidado de não estourar a lei de responsabilidade fiscal. Então, cada dotação orçamentária, cada secretaria tem suas regras e tem que ser cumpridas. E você remanejar, tentar pagar e honrar, né, com todos os inadimplentes que a cidade tem, com todos os problemas que a cidade tem, com todo o dinheiro tomado em bancos também, por gestões anteriores, né, que pagaram juros altíssimos, né? Várias situações que a nossa cidade ficou, então não é fácil. Sabemos que a gente tem que crescer muito ainda, como o Brasil tem que crescer, como tem que crescer. Mas com essa pandemia é difícil. Vi a vereadora Janete falar da Secretaria de Trabalho, nós temos que investir sim nos jovens, temos que investir sim nos trabalhadores, mas a gente precisa fazer a economia crescer no geral. Se a economia não crescer no geral, não adianta só qualificar os jovens. A gente precisa fazer formas, não só a cidade de Guarulhos, mas como a cidade de São Paulo, como o Brasil, para que gere emprego, né? Então, esses profissionais estarão prontos para poder trabalhar no mercado de trabalho. Hoje a nossa cidade perdeu muitos empregos, muitas empresas, né? E uma questão vai puxando a outra, né? O IPTU é uma delas, né? Grandes empresas foram embora da nossa cidade por falta de incentivo fiscal. E eu fico muito feliz em saber que o prefeito Guti, junto com a Secretaria de Finanças, vem estudando aí, né, em alguns aspectos, algo relativo para poder criar esses incentivos para que as empresas não vão embora. Porque não adianta a gente pensar no trabalhador se a gente não pensar em deixar o empresário embora. Porque é o empresário que dá oportunidade de emprego para a nossa cidade, vendendo a sua mão de obra. Eu nunca fui empresário, sempre vendi minha mão de obra, né? Então, quero dizer que eu estou à disposição. Eu sei das dificuldades que a cidade enfrenta, a dificuldade financeira já diminuiu bastante, mas eu tenho fé que essa secretaria é uma secretaria honrada, né? Tem pessoas qualificadas, né? Que cada dia a gente percebe o empenho deles em melhorar a nossa cidade, né? Só desejar uma boa sorte, parabéns e conte comigo, né? Eu estou acompanhando aí pelo balanço, pelos balancetes, né? Todo o trabalho que vocês vêm fazendo aí, né? Eu sei que não é fácil, a gente precisa criar aí alguns mecanismos aí, a nossa dívida também de precatório é a segunda maior do país, estamos falando não é do estado de São Paulo, né? Eu acho que nós teríamos aí um grande problema aí, realmente jurídico maior. Como disse a vereadora Janete, sobre o processos de mais de 100 processos no Ministério, né? São gestões passadas, foram herdadas pelo prefeito Guti da administração passada.
né? Infelizmente, são problemas gravíssimos, né? Nós não conseguimos avançar em moradias, né? Nós pagamos aí um valor absurdo hoje de aluguel social, né? Em pessoas que moram em área de risco. Hoje a dotação orçamentária, pelo que eu saiba, não só da habitação, ela não tem mais dinheiro para isso, né? A dotação orçamentária está sendo usada do governo, né, para poder pagar aluguel social para que as pessoas não fiquem no meio da rua, né? A gente vive um problema social muito grande, como todas as grandes cidades, de pessoas que são moradores de rua, né? Já aproveitando parabenizar o Padre Paulão, que faz um belo trabalho com os moradores de rua, né? Ajudando assim a prefeitura também no seu trabalho social. Então, acho que a gente vai crescendo cada vez mais, avançando em cada situação das grandes metrópoles, né? E a Secretaria de Finanças aí é uma secretaria importante, que é o elo de todas as secretarias, né? E conta com a gente aí. Obrigado, viu, presidente? Parabéns pelo seu trabalho, presidente, aí, comandando essa audiência pública. Obrigado, vereador Romildo. Mais algum vereador? Aberta a palavra. Temos algum vereador que quer se inscrever para a palavra? Como não temos mais vereadores a serem inscritos, eu passo a palavra, então, ao senhor Oscar, para os devidos esclarecimentos. Obviamente, ele vai fazendo a resposta pela ordem, né, dos vereadores que fizeram as perguntas, e o senhor Oscar, nesse momento, está com a palavra. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, meus colegas de Fazenda, bom dia àqueles que eu não cumprimentei ainda. Começando pela vereadora Janete, eu vou começar, acho que, a responder de baixo para cima, porque ela tocou nas informações sobre Proguaru. A Proguaru é uma empresa de economia mista, como todo mundo sabe, e os dados contábeis financeiros da Proguaru, eles não são do conhecimento da Secretaria da Fazenda. A Proguaru tem administração própria, tem responsabilidade social própria, e todas as informações interna corporis dela, nós não temos. Nós temos acesso, sim, a um segundo pedido da vereadora, que é quanto que nós mandamos para Proguaru o ano passado. Esse valor nós temos, e foram 315.907.000 reais transferidos para Proguaru em 2020. Quanto às colocações feitas sobre Secretaria de Trabalho, Secretaria da Habitação, eu acho que isso tem que caber à própria Secretaria dar os esclarecimentos que a vereadora está solicitando. A Secretaria da Fazenda também não tem as informações em detalhes das despesas de cada uma das secretarias. Nós não sabemos exatamente o destino daquilo que cada uma das secretarias orçou e investiu. Então, eu não posso falar pelas outras secretarias, porque não tenho conhecimento suficiente, informações suficientes para isso. Eu pediria à vereadora Janete, se ela estiver no ar, por favor, para me lembrar de alguma pergunta que ela tenha feito, porque ela fez algumas perguntas bastante detalhadas, e isso foi o que nós anotamos aqui. Gostaria de... Sim, eu estou ouvindo e estou aqui, senhor Oscar, diretor do Tesouro, né, o lugar mais importante. Obrigado. O senhor é o homem do cofre, né? Está com a chave. Você sabe que essa posição é ótima, vereadora, quando tem dinheiro sobrando, viu? Porque quando não tem... Sim. Primeiro, senhor, eu quero agradecer, mas eu tinha dito que era que a prefeitura é a principal acionista, mas eu fiz referência que hoje o secretário, e disse até que pena que ele não está aqui, ele é o interventor na Proguaru, e por isso eu ousei perguntar essas questões. Mas, em relação o senhor tem que me responder, em relação à página 12, por favor, se quiser pôr aí na tela. Qual é delas? Porque eu tiro cópia, porque eu leio, releio, se números e números, confunde a cabeça, né?
o que eu fiz, os valores pagos aos órgãos. E por que? Aí está no final. E por que eu fiz essa pergunta, diretor do Tesouro, senhor Oscar Botelho? Porque os próprios vereadores fizeram o seguinte, agruparam secretarias. E a Secretaria de Governo, quando eu for perguntar, vai dizer, pergunte ao João ou pergunte ao Ibrahim, né? Então, nós vivemos num círculo vicioso. E o que eu fiz? Eu chamei atenção para a habitação, que está aqui no item 16 milhões, né? Chamei atenção para a questão do trabalho, pela questão apresentada pelo Guilherme da pandemia. O vereador Rômulo chamou atenção sobre assistência social e agora me lembro que durante a apresentação do senhor Guilherme, ele falou que veio de verbas para a cultura do dinheiro federal. Eu sei que é uma prestação de contas, de metas, de valores, mas eu tenho quase que certeza que a Secretaria de Finanças, né, de Tesouro, ela tem deve ter um controle exatamente porque a lei de responsabilidade fiscal exige isso. Então, eu queria saber, eu queria entender, eu achei excelente a exposição do senhor Guilherme, quando ele, na página 5, ele explicou de forma muito clara, eu gostei, até, ele falou que o item de transferências correntes era positivo, mas era positivo porque veio 70 milhões para a saúde do governo federal, veio não sei quanto, eu não consegui gravar, para o Fundo Cultura, e aí é isso que eu queria, depois dessa explicação, a meu ver, muito interessante, ter maior a questão da saúde. Eu vou cobrar amanhã, porque nós vamos ter audiência da saúde. Agora, eu quero entender as outras secretarias que não estarão presentes, como é assistência social, trabalho, a questão de habitação. É isso. Mas, no mais, eu quero agradecer e dizer ao presidente que eu me ative ao texto. Eu não fiquei fazendo discursos demagógicos dizendo que a culpa de ter muito dinheiro, pouco dinheiro é a administração passada. Eu acho que para com esse discurso, e veja que o governo Guti já está há 4 anos, então não é tão assim mais, tão fácil de ficar com esse discurso. Aliás, ele colou na eleição, mas na hora que a crise pega, agora o governo Guti tem 5 anos, né? Quer dizer, 4 anos e 2 meses, né? Então tem que ver assim mesmo, olhar-se no espelho e não ficar olhando para os outros, que é muito fácil. Bom, vereador, com relação às outras secretarias, como é que nós podemos proceder? Porque nós não temos informações sobre as atividades específicas de cada uma das secretarias que a senhora está questionando. E eu não tenho condições de responder pelas secretarias. Então, de qualquer maneira, muito obrigada, e eu vou utilizar essa tabela para cobrar ao secretário de governo, que vai apresentar de uma forma genérica todas as secretarias. De qualquer maneira, muito obrigada pela participação, muito obrigada, Guilherme, gostei muito, e depois eu vou fazer outras perguntas de entendimento, porque eu não entendo, eu entendo do global, mas quero me aprofundar, que acho que as pessoas não ligam para essa secretaria, mas ela é a que tem a chave do tesouro, seja pouco ou seja muito. De qualquer maneira, muito obrigada, por enquanto. Obrigado, secretário. Obrigado, vereadora. Senhor presidente. Senhor Oscar, por gentileza, continue respondendo as perguntas, né, dos vereadores, e lembrando a vereadora Janete que ela tem a prerrogativa de fazer via requerimento para as secretarias, ou até mesmo para a Secretaria de Finanças, qualquer dúvida que ela tiver. Eu sei que a vereadora sabe disso de forma precisa, mas, assim, nos mínimos detalhes, pode-se usar o método do requerimento para buscar mais informações relativas às secretarias. Senhor Oscar, por gentileza, continue a sua fala, por gentileza. Ok.
Vereador Rômulo, que fez a pergunta sobre as cestas, foi isso? Vereador Rômulo está no... Foi isso. Tá. Por favor, o senhor perguntou, o senhor fez uma citação às cestas, perguntou à secretaria que operou essas cestas? Sim, foi na mesma linha da pergunta da Janete, né? Porque a gente não tem essas informações. Ainda está para requerimento na Câmara, e quem fez... se nós estamos discutindo esse quarto, esse último período, o quarto trimestre, e foi exatamente nesse período, parece que foi feita essas compras aí. Mas, pelo jeito, a resposta vai ser a mesma, né, que você deu para a Janete. Porque, na realidade, essas compras foram feitas pela Secretaria da Educação, que eram as cestas dadas para os alunos da Prefeitura, nesse período de pandemia. Perfeito, mas a distribuição foi feita, grande parte, pela Secretaria de Assistência Social, que a gente tem informação aqui. Secretário, parte delas foi feita pela Assistência Social, mas a informação que eu tenho, aliás, é informal, não é nada formal, sobre a Assistência Social. O que eu sei é que a Secretaria da Educação, sim, distribuiu cestas durante, se eu não me engano, o último quadrimestre do ano, para as escolas e para as crianças. Da assistência social, eu acho que é uma despesa específica de assistência social, inclusive com um fundo específico para isso. Mas eu estou falando, eu estou entrando em seara que não é da minha competência. E como disse o presidente da mesa, eu acho que essas perguntas podem ser dirigidas diretamente às secretarias responsáveis, né? Acho que depois do vereador Rômulo não tenho mais pergunta a responder. Eu tenho. Se eu tiver, que me lembre. Tem não. Só teve pergunta de 2 vereadores. Na verdade, o senhor Oscar, o Romildo participou, mas foi apenas uma fala, né? Sim. Parabenizando a secretaria, e não houve pergunta. Então, até esse momento, não me chegou perguntas via e-mail. Então, não tendo mais vereadores, né, a fazer pergunta, eu quero aqui abrir a palavra, não sei se será o senhor Oscar, o senhor Mário, para fazer os agradecimentos e fazer a sua fala final, e posteriormente a gente estará encerrando a audiência. Eu acho que o doutor Mário Sasaki poderia fazer o encerramento. Bom dia. Então, senhor Mário, com a palavra, senhor Mário. Pois não. Bom dia, senhor presidente, vereador, presidente da mesa, demais vereadoras, vereadores. Eu tenho aqui para agradecer a oportunidade, secretário da Fazenda, apresentar esse evento que é muito importante para nós, para a Fazenda, e também agradecer minha equipe técnica. E nós estamos à disposição, vereadora Janete Pietá, estamos à disposição para qualquer questionamento. Gastos com pessoal, custeio em termos globais, nós temos departamento de orçamento, a Patrícia pode fazer isso. Agora, detalhamento, como diz o doutor Oscar, detalhamento nós não temos, mas nós temos o macro, quanto foi gasto do pessoal, quanto foi gasto do custeio. Agora, gasto pontual, nós não temos. Isso a própria secretaria pode fazer isso. Agora, no sentido macro, a Patrícia está aí e ela tem esse controle. Não só ela, como departamento de despesa nós temos. Agora, para satisfazer esse questionamento detalhado, que eu acho que isso é importante para vereadoras e vereadores, certo? É isso que eu queria acrescentar. E agradeço nossa oportunidade de estar aqui externando e estamos à disposição para qualquer questionamento para dirimir dúvida. Em nome da Fazenda, agradeço a todos. Muito obrigado. Ok, senhor Mário, eu quero aproveitar o ensejo,
fazer aqui também os agradecimentos, né? Quero agradecer ao secretário Ibrahim, agradecer também ao senhor Mário, agradecer ao Guilherme, que fez essa exposição de forma brilhante, também ao senhor Oscar, que ficou responsável por tirar as dúvidas dos vereadores, agradecer a todos os diretores e todos que fizeram parte aí desta audiência da secretaria. Quero fazer menção aqui de que não é fácil, né, gerir a finança de uma cidade tão grande, em especial num período de crise, mas quero parabenizar o secretário, assim bem como adjunto, e todos que fazem parte dessa secretaria, que, como disse muito bem o vereador Romildo, fez gestão e está fazendo gestão no período de crise, e a nossa cidade está caminhando. Quero fazer os agradecimentos à minha amiga vereadora Janete Rocha Pietá, né, que tão brilhantemente participa de sessões, de audiências, e é uma vereadora que sempre tem se destacado. Agradecer a minha amiga Márcia, também a vereadora Carol Ribeiro, que é secretária da Comissão de Finanças. Agradecer a amiga vereadora Vanessa de Jesus, que é membro da Comissão de Finanças. Agradecer ao vereador Romildo pela participação e também agradecer ao vereador Rômulo, que também participou dessa audiência. Agradecer a todos que participaram, que Deus abençoe a todos. Não tendo mais assunto a ser tratado, eu dou por encerrada esta audiência. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço a todos. Obrigado, Ju, não podia esquecer, e todos que fazem parte da comissão, o pessoal da Câmara, que também auxiliou nos trabalhos. Que Deus abençoe a todos. Boa tarde. Forte abraço. Boa tarde, obrigada. Obrigado.